Olá, eu sou o Jimmy, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria dizer que é difícil viver. Eu decidi ser cristão e me converter aos caminhos certos, aqueles que nos levam à salvação, à vida eterna, das promessas que estão escritas na Bíblia. Mas a teoria é muito fácil você ler e entender, no sentido de saber que Deus criou tudo e fez as coisas, entender nesse sentido, porque não é tão fácil entender a Bíblia, tem que ter uns estudos. Nesse sentido é fácil, mas na prática não é. É muito difícil, eu acho. Não difícil de a gente não quer mais, é difícil de fazer as coisas, sabe? Porque o nosso corpo, a nossa mente, a nossa natureza, ela tá sempre no outro caminho, sempre tá oposto ao que o Senhor Jesus pediu, ao que o Senhor Deus quer. E eu venho sendo confrontado com algumas questões. E aí eu queria só gravar para dizer que é difícil, que eu acho que a gente não tem como ser perfeitos e a gente não tem como andar sempre na linha, por mais que a gente já foi batizado, por mais que a gente é crente e é seguidores de Cristo, não tem como a gente fazer as coisas certas o tempo todo. E eu estou um pouco assim agora, cansado. E aí, é tipo Abraão, quando esperou pela promessa de ter um filho. Ele queria muito ter um filho. Aí o primeiro filho dele foi Ismael, com 86 anos. Então Deus tirou ele de Ur dos Caldeus, ele foi, né, entendeu lá que tinha alguma coisa e tal, foi para Canaã, peregrinou no Egito, fez algumas coisas, mas o tempo passou. Aí na Bíblia fala que ao fim de 10 anos que ele ficou em Canaã, lá, né, depois que Deus chamou ele teve Ismael lá com Agar, que foi quando a Sarai, a esposa dele, né, viu que não podia ter filhos. Olha, o Senhor não tem dado filhos para mim e tal, não posso te dar um filho. Então, fica com a minha serva Agar e aí ela vai te dar um filho e vai ser nosso filho e não sei o quê. Então, eles tentaram, não acelerar, eles tentaram dar um jeitinho no que Deus falou que ia acontecer. Porque tava muito tempo esperando. E esperar pra gente não é bom. A gente cansa. E aí eles queriam alguma coisa agora. A gente sempre vai tentar achar uma forma, dar um jeito de fazer algo pra gente se sentir bem. Porque a gente não vê como Deus vê. Por isso a gente tem que manter sempre a fé, a confiança, a meditação em Deus, buscar todos os dias, mas mesmo assim a gente vai ter dificuldades. Olha Abraão, ele é o pai da fé. Ele tentou dar um jeito. Ele aceitou ficar com Agar. Então ele aceitou. Porque eles estavam, acho que cansados também, né? E eu me sinto um pouco cansado. Eu me sinto sozinho, no sentido de estar sozinho, de não ter companhias. Eu sempre fui desesperado um pouco e ansioso e carente. Isso foi sempre um problema na minha vida desde muito cedo. E eu demorei um pouco pra controlar e entender algumas situações que eu passava e sofria nessa questão emocional. Carência foi muito específico pra mim. Dependência emocional também eu sofri bastante. Enfim, eu me sinto sozinho na questão de compartilhar, dividir momentos, explicar, conversar. É tipo só eu mesmo. Eu. E aí, às vezes eu me sinto frustrado e cansado. E aí eu tenho preguiça também de conversar às vezes com alguma pessoa quando elas me perguntam o porquê disso, o porquê daquilo. Eu não consigo, sabe, ser tão paciente ou ser tão tranquilo. Não que eu não sou tranquilo, eu sou, mas às vezes eu fico, putz, eu não tenho saco pra falar isso. Às vezes eu deixo. E aí as pessoas me veem como antissocial ou isolado ou algo do tipo. Tipo, eu tô sozinho. Eu não tô isolado no sentido antissocial, igual eu acabei de falar. Eu só, às vezes, não quero conversar mesmo. E eu me pergunto, mas eu preciso conversar pra eu não me sentir sozinho. Então, eu não sei explicar o que eu sinto às vezes. Acho que é preguiça das pessoas. Não sei. É contraditório. Enfim.
Eu sinto falta, eu acho que na questão de uma companheira, é isso que eu quero dizer. Alguém que eu possa ter, né? Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, acho que assim, eu queria ter alguém como Adão teve, Eva, para dividir o momento do meu dia e conversar sobre as coisas que eu aprendi e não guardar só para mim. Eu posso ter alguns conhecimentos e gostaria de compartilhá-los. Seria legal. E a questão da dificuldade é que nós somos tentados o tempo todo. E aí, sozinho, me sinto muitas vezes cansado, triste, tenho minhas vontades e não tenho nada, não tenho ninguém. E essas tentações vem forte, sabe? Vem forte. E isso é um problema. Eu sei que nós não estamos sozinhos, que Deus sempre está conosco, Jesus sempre soube disso. Mas, falando com muita sinceridade, fisicamente, eu me sinto sozinho. Mas foi muito legal hoje. Eu fui para a igreja e teve Santa Ceia. A gente comeu lá o pão e o suco. Foi uma sensação boa como se fosse de limpeza, sabe? Espiritual, assim, foi muito legal. Eu fiquei bastante feliz, apesar de estar com esses pensamentos mais fechados, assim, de não estar tão como eu era quando eu estava lá, assim, que eu tinha um grupo, eu conversava mais, eu saía mais, a gente ficava sempre perto. Aí eu comecei a namorar alguém, e esse alguém acabou entrando no grupo por minha culpa, não no sentido que foi errado, entrou, foi uma bênção, a pessoa participou também e tal, então desenvolveu ela com as pessoas. Aí não deu certo a gente e eu não estou mais lá e ela está. E aí ela ficou e eu não. É estranho. Mas ainda sou grato pela vida e por ainda estar lá na igreja, mesmo que seja diferente de como era. Que Deus abençoe a todos, né? Enfim, queria só compartilhar isso. Eu acho que eu vou ver daqui a algum tempo. Não vou lembrar exatamente como era o meu sentimento no dia de hoje, mas eu vou me esforçar.